Voltamos com a nossa aula 3. Deixei aqui, né? Aqui, aqui, né? Deixei aqui, sabe-se lá. É, o conteúdo da nossa última aula, né? Estávamos falando de locução adjetiva, falamos então de substantivo, falamos também de adjetivo, falamos até agora, então, de duas classes gramaticais variáveis, ou seja, que variam, que sofrem flexão. No caso dessas duas, variação de gênero, variação de número e variação de grau, certo? Vamos à nossa próxima classe gramatical, que é a dos artigos. Artigo é o termo que vem antes de substantivo. Gente, vocês querem saber o que é um substantivo? Tenta colocar um artigo antes. Se não rolar o artigo antes dessa palavra, não é substantivo. Porque o único termo que vai aceitar artigo é o substantivo. Certo? Ah, mas a palavra amar, por exemplo, eu poderia falar o amar. Sim, então seria um verbo que se tornou um adjetivo. Isso é um caso que a gente vai falar mais para frente, certo? Inclusive, aqui, nesse estudo de classe gramatical nosso, né? Porque é o estudo, olha a concordância, professora. A gente não vai falar de verbo. Verbo é o único elemento da classe de palavras que a gente não vai abordar hoje. Nós temos 10, falei para vocês, 6 variáveis, 4 invariáveis. Então, dos variáveis, nós falaremos só de 5. 5 variáveis e 4 invariáveis. Então, um total de 9, tá? E por que a gente não vai falar do verbo agora? Porque o verbo é um caso muito particular, muito específico. A gente precisa fazer uma análise mais minuciosa, porque tem muita coisa a se falar de verbo. Tempo, modo, né? Várias flexões, tem voz verbal. Então a gente vai ter um capítulo à parte daqui das nossas aulas só para abordar o verbo. Então, só para que vocês saibam, o verbo é a única classe de palavras que não será abordado aqui, tá? Porque é um estudo à parte, porque é um pouco mais complexo, beleza? Bom, então esqueçam o verbo, vamos falar de artigos. Estava falando que toda palavra que vem antes de um substantivo, quer dizer, todo substantivo recebe um artigo. O artigo é um termo que antecede, que precede um substantivo. Às vezes a gente pode omitir, tá? Às vezes não, às vezes a gente coloca. Então, a gente tem aí dois tipos de artigos: os definidos e os indefinidos. Então, o definido, basicamente, né, como o próprio nome diz, são aqueles que definem o substantivo. Lembrando que só artigo que pode se juntar a substantivo. Artigo não se junta a verbo, não se junta a nada, só substantivo, ok? Lembre-se disso que é importante. Então, a gente tem aqueles que vão definir o substantivo e aqueles que vão dar uma ideia meio indefinida, meio imprecisa, meio vaga ao substantivo. Certo? A gente vai ver isso quando a gente abordar a questão do valor semântico dos artigos. Gente, importante, vocês sabem o que é semântica? Olha aí, todo vídeo eu deixo uma curiosidade, né? Agora que eu tô percebendo o que eu tô fazendo aqui. Fica aí a dúvida. Vamos falar um pouco disso, mas eu não vou ficar explicando semântica, não. Vocês vão correr atrás disso aí, tá? Vou falar muito basicamente. Então, o valor semântico é o valor de sentido, o valor significativo. Então, assim, o artigo não é só um termo que aparece antes do substantivo. Ah, é legal, beleza, apareceu, parabéns para ele. Não, ele também dá uma alteração de sentido quando ele aparece. Imaginem aqui essas duas frases. Todo carro dá trabalho. E todo o carro dá trabalho. Falando rápido assim, pode ser que não tenha muita diferença de sentido, mas de repente, na frase que você quer pronunciar para alguém e a ênfase que você quer dar, você sabe que faz toda a diferença o uso do artigo ou não.
Então, por exemplo, quando eu digo assim, todo carro dá trabalho. Eu não estou falando de um carro específico, eu estou dizendo que basta ser carro, que ele vai dar trabalho. Então, pode ser um Jeep, pode ser um Fusca, pode ser um, sei lá, gente, nem sei mais nome de carro, uma BMW, né? Enfim, independente do carro. Sendo carro, ele vai dar trabalho, qualquer um, certo? Agora, observem essa outra frase ao lado, eu acho que é essa. Eu sou totalmente desorientada com essas localizações, né? Mas enfim. Todo o carro dá trabalho. Esse é o carro da minha mãe, né? Todo o carro dá trabalho. Sabe aquele carro que você conserta uma coisa, aí ficou perfeito. Consertou. Aí vai vir uma outra coisa que você vai ter que consertar. Aí você achou que zerou o carro, tá show de bola. Aí vai aparecer outra coisa para consertar. É aquele carro que só dá trabalho. Então a gente não está falando de qualquer carro, a gente está falando de um específico. É aquele carro que vive dando trabalho. É só ele, tá? Os outros a gente não sabe. Então todo carro, qualquer carro, todo o carro é aquele carro em específico. Notem como muda a diferença de sentido quando a gente omite ou a gente coloca o artigo na frase. Fica bem interessante a gente pensar nisso. Querem ver um outro exemplo? Deixa eu ver se vai aqui meu exemplo. Observem aqui essa tirinha que eu sei que vocês odeiam a Mafalda, gente. Peço até desculpa, mas é porque é interessantíssima essa historinha para vocês entenderem o valor semântico, o valor de sentido dos adjetivos. Dos adjetivos, eu estava falando do adjetivo, estou ficando doida. Do artigo, perdão. Então aqui a gente tem a Mafalda conversando com o amiguinho. E aí a Mafalda, eu não vou ler, tá, gente? Eu vou dar uma sintetizada aqui uma explanação aqui da historinha. O carinha aí tá aí conversando com a menina e ele acha que ele é o amigão dela. E ela fala: Nossa, Fulano, eu vou te apresentar os meus amigos. Legal você ter vindo aqui à praia, eu vou te apresentar os meus amigos. É o Miguelito aí, né? E aí o Miguelito fica assim, passado, chocado, porque fica chateado. Ele acha que ele era o único amigo. E ele diz: Agora eu vou ter que ler, né? Pensei que eu fosse o amigo, mas eu sou só mais um amigo. Pensem, dá uma diferença de sentido? Pô, pensei que eu fosse o amigo, mas eu sou um amigo. Olha a diferença, olha o valor semântico aí do artigo, né? Então, eu pensei que fosse o cara, o super amigo, eu sou qualquer um, eu sou só mais um. Percebem a questão do valor semântico do artigo? Interessante isso, né? A gente observar bem, é bem interessante. Bom, e é isso que a gente tem para falar de artigo. Observem, fiquem muito atentos a essa questão da semântica, do sentido que o artigo emprega na frase. Beleza? Mais uma classe de palavras para vocês. E essa daqui também, ó, suave. Acho que vocês tiram de letra que vem a ser os numerais. Ah, numeral é número, né, professora? Mas depende. Vamos lá. Então, os numerais pertencem à classe de palavras que exprimem uma quantidade exata, uma quantidade fracionada, uma quantidade multiplicada, né? Então, números. Uma coisa legal para falar para vocês sobre o numeral é para vocês tomarem muito cuidado na hora de vocês escreverem redação com o numeral. Evitem colocar números, a não ser que seja data, idade, peso, valor, né? Dinheiro, quantidade, qualquer coisa assim. Cuidado, vocês às vezes colocam assim, uma pessoa, aí vocês colocam o número um, pessoa. Fica pessoa, tá, gente? Só para vocês entenderem. Pessoa. Não é legal. Evitem esse tipo de construções. Esses tipos de construções. Então, vocês podem usar com datas, idade, peso, porcentagem também, velocidade, ano, né? Data. Mas evitem qualquer coisa que fuja a isso. 2 meses, escrevam 2, tá?
há algumas regrinhas de construção do numeral. Importante vocês observarem isso na apostila de vocês. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem uma classificação dos numerais, né? São 4. Então, a gente teria os numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, certo? E aí, o que seria o cardinal? O numeral cardinal é aquele que dá quantidades exatas. Então, 1, 2, 3, 5, 9, 587, 4.945 é o que dá quantidade, tá? O ordinal é aquele que vai indicar uma ordem ou uma posição. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. É normal que nós, brasileiros, né, a partir de uma certa ordem, a gente comece a jogar para cardinal, né? Então, por exemplo, a gente não fala 75ª. No Rio é muito comum, quando tem notícia policial, a 25ª DP. Até que 25ª vai, né? Mas o pessoal fala delegacia 25, uma coisa assim. Quando é um ordinal muito mais elevado, eles começam a omitir. Se bem que a 25ª dá, é tranquilo, mas acho que tem 70, aí eles começam a falar delegacia 70 e tal, aí eles jogam para cardinal. Não é o correto, mas acaba sendo o usual, tá? Mas saibam que existe o numeral ordinal, então usem, por favor. Temos também o numeral multiplicativo, que é aquele que vai multiplicar as coisas duas vezes, o triplo, o dobro, o quádruplo, qualquer coisa semelhante, né, que indique essa multiplicação. E o fracionário, que é aquele que vai indicar uma divisão. Então, dividimos a pizza em 2/3. Dividimos o chocolate, sei lá, nem sei como divide chocolate. Não sei quantos quadradinhos tem. Mas seria mais ou menos isso. E, gente, lembrando, evitem colocar o número, dependendo da situação, claro, salvo algumas exceções, como eu já disse anteriormente, mas fiquem muito espertos quanto a isso. É interessante, é muito importante, principalmente se você for fazer redação, tá? Isso é muito observado em redação. Bom, vamos falar um pouquinho de pronomes, mas vou deixar para a nossa próxima aula. Então, até lá, espero vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.